Vamos mergulhar em Eva, um filme de 1962 que é, no mínimo, controverso. É uma daquelas obras que foi, ao mesmo tempo, amada e odiada, e que literalmente foi feita em pedaços pelos seus próprios produtores. Esta é a história de um clássico que nasceu fraturado. E esta frase diz quase tudo. É a personagem principal a puxar e a empurrar ao mesmo tempo. É um convite e um aviso. Resume na perfeição a sedução perigosa que está no coração do filme. Muito bem. O nosso percurso vai ser este. Vamos olhar para a história central, depois para a visão única do realizador Joseph Losey, a seguir para a forma como o filme foi desfeito, a confusão que isso gerou na crítica e, por fim, a sua incrível recuperação. Então, onde é que tudo acontece? Nos cenários mais luxuosos que se possa imaginar, em Veneza e em Roma. Mas por trás de todo o glamour, é aqui que duas pessoas, já de si um bocado estragadas, começam uma dança de obsessão que só pode acabar mal. De um lado temos o Tavian, um tipo que vive uma mentira, a colher os louros do trabalho do irmão e que fica completamente obcecado. Do outro, a Eva, uma mulher que parece feita de gelo, impossível de possuir, incapaz de amar. É o choque da paixão cega contra uma indiferença fria e calculista. E neste filme, a atmosfera é tudo. É um glamour que quase magoa, sabem? Os cenários são deslumbrantes, mas escondem uma brutalidade emocional enorme. E a comandar tudo isto está a presença inacreditável de Jeanne Moreau. É ela, no papel de Eva, que põe a tocar Billie Holiday enquanto planeia friamente o próximo passo. Ok, mas para se perceber o filme, temos de perceber o homem por trás da câmara, Joseph Losey, porque o estilo dele é absolutamente fundamental para esta história. E Losey não era um realizador qualquer. Ele não filmava só a história. Ele compunha cada imagem para nos dizer algo sobre as personagens. Pensem nisto. Ele usava as escadas para as prender visualmente ou mostrava os reflexos delas distorcidos em óculos de sol para revelar o seu estado de alma. Nada, mas mesmo nada, era deixado ao acaso. E a genialidade não era só visual. O som é brilhante. Cada vez que o Tavian mente ou engana alguém, o que é que se ouve? Sinos de igreja. É uma ironia incrível, não é? O som da pureza e da verdade a sublinhar cada mentira. É aqui que a história do filme se torna tão dramática como a história no filme. Losey entrega a sua versão e os produtores, os irmãos Hakim, pegam nela com uma tesoura. É a eterna batalha entre a arte e as exigências do mercado. E atenção, não estamos a falar de uns cortezinhos. O filme perdeu quase 1 hora. A visão épica de Losey, com 155 minutos, foi reduzida a uma versão final de cerca de 100 minutos. Claro que com tantos cortes a história ficou toda partida, quase sem pés nem cabeça. E o que é que o próprio Losey achou disto tudo? Ele renegou completamente o filme. Disse, basicamente, que a sua obra-prima tinha sido transformada numa espécie de telenovela barata, sem qualquer sentido. Então, com o filme neste estado, como é que a crítica reagiu? Bem, foi o caos. Ninguém se conseguia entender. De um lado, tínhamos críticos que conseguiam ver para além dos cortes e diziam: a genialidade está lá, a Moreau está incrível. Do outro, havia quem dissesse: isto é só uma confusão pretensiosa com paisagens bonitas. O mais irónico é que se calhar estavam todos a julgar versões diferentes do mesmo filme. Este gráfico mostra bem o impasse. Basicamente, a crítica dividiu-se em 3 partes quase iguais. Um terço a dizer que era uma obra-prima, outro terço a dizer que era uma confusão total, e o resto estava lá só mesmo para ver a Jeanne Moreau. Mas a história não acaba aqui. Anos mais tarde, um grupo de historiadoras e arquivistas de cinema decidiu começar uma espécie de caça ao tesouro para tentar reconstruir a visão original de Losey. E, de repente, a grande descoberta. Alguém encontra, lá na Escandinávia, uma cópia do filme bem mais longa. Era a prova de que uma versão mais completa, mais perto da original, ainda existia. Foi a primeira grande pista na busca pela verdadeira Eva. A partir daí foi um longo trabalho de paciência. Primeiro, essa cópia serviu de base. Depois, começaram a sair edições especiais em DVD e Blu-ray que já mostravam as diferenças. E, finalmente, o iFilm Museum pegou em tudo e fez uma restauração completa para nos dar a versão mais fiel possível à intenção original. E o resultado? Bem, os 155 minutos originais de Losey talvez estejam perdidos para sempre, mas graças a este esforço, hoje temos uma versão de 126 minutos. É o mais perto que alguma vez vamos estar do filme que ele quis fazer, e é um testemunho incrível de dedicação à arte do cinema. E isto deixa-nos a pensar, não é? Eva é a história de um filme que é, ao mesmo tempo, belo e quebrado. Levanta uma questão: quando a visão de um artista é tão comprometida,
O que é que resta da sua arte? E no fim de contas, quem decide qual é a versão verdadeira de um filme?